Livro, caderno, apostila, flashcard, mapa mental, resumo, tem um monte de coisa que o pessoal fica ensinando por aí. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual que é o melhor material de fato? É aquele que vem da sua mão, é o seu caderno. E eu vou te explicar melhor sobre isso. E se você não está fazendo isso, você está cometendo um grande vacilo. Principalmente para você que ainda assiste aula, seja em cursinho online, cursinho presencial no YouTube. Aquele professor está falando algumas coisas ali, daí você vai montar um caderno, vai? Tem gente que ainda assiste aula assim, ó, de braço cruzado, fala, não, eu aprendo tudo é só vendo mesmo, só ouvindo. Para com isso, monta um bom caderno. Você precisa de trabalhos ativos durante a aula. Existe uma grande diferença de uma tarefa passiva e uma tarefa ativa. Tarefa passiva é cinema, você só recebe. Tarefa ativa, você está recebendo, processando e participando ao mesmo tempo. A aula tem que ser assim. Caso contrário, você viaja na maionese, passa 10 minutos, você volta e fala, caramba, o que esse professor está falando? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando um professor passar aquela matéria no quadro, anote o que ele está falando. Só que você vai anotar da seguinte forma, você vai pegar sua folhinha de papel, você vai passar uma margem, você vai deixar 3/4 livre, que é para anotar o que o professor está passando ali no quadro, e 1/4 livre também, só que para você anotar depois. Nesse 3/4, tudo que o professor colocar, o título, subtítulo, os tópicos que ele está escrevendo, você vai colocando aqui, ó. E uma coisa legal é você colocar de caneta o que ele está colocando no quadro e escrever de lapiseira aquilo que você está entendendo. Então, não necessariamente só copie o que ele está escrevendo. À medida que você vai prestando atenção na aula, eu te recomendo também daquilo que você for entendendo, você vai anotando de lapiseira. Aí em casa, quando você for estudar, você vai saber o que ele passou e o que você entendeu. Porque o que ele passou está de caneta, o que você entendeu está de lapiseira. Gilberto, por que você pediu para eu deixar ali um espaçozinho lateral em branco? Sabe por quê? Porque quando você chegar em casa, você vai dar uma lida nesse caderno e depois, se for história, por exemplo, você vai querer se aprofundar no livro. Lá no livro, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que às vezes seu professor não falou. E às vezes não é culpa dele não, porque história, geografia, biologia, realmente essas coisas têm muito detalhe. Se você encontrou uma coisa no livro que o seu professor não falou, pega aquela coluna lateral direita que eu pedi para você deixar em branco e anota aquele tópicozinho ali. A gente chama de espaço de insights. Legal, Gilberto, depois que eu li o caderno, li o livro, identifiquei aqueles pontos que o professor não falou e retroalimentei no meu caderno, bum, você acabou de criar o melhor material de estudos da sua vida, que é o seu caderno. Porque ele tem tanto a parte do cara que mais sabe da matéria, que é o professor, tem tanto a parte que você entendeu do que ele explicou, que você anotou de lapiseira, também tem os pontos do livro, que é um outro material muito bom, que não estava no caderno e você retroalimentou para o caderno. Você tem o melhor dos dois mundos, do professor e do livro no seu próprio caderno. Sabe o que esse caderno vai servir para você? Como um grande material de revisão. Tem muita gente que ainda está naquela onda de ficar montando aqueles monte de resuminho, coloridinho, bonitinho, e às vezes é ficar fazendo coisa desnecessária. Lembra, no cursinho você não tem tempo. Se você gasta 3 horas montando um resumo, você está perdendo seu tempo. Não estou falando que resumo é uma coisa errada. Inclusive, eu ensino como é que monta resumo da forma correta lá no meu curso. Agora, se você gasta 3 horas em resumo e não faz o resto, exercício para aquela matéria ou estudar outras matérias de grande PRD, você não está gerenciando bem seu tempo. Então, quer montar um excelente resumo? Utilize seu próprio caderno fazendo isso aí. E você pode fazer isso tanto de aula do YouTube quanto de aula de cursinho presencial. Se você não está montando um bom caderno para te servir como ferramenta de revisão futura, você está vacilando. Vai lá, se você vacilou, coloca aqui embaixo, Gilberto, eu vacilei, não montei um bom caderno desse jeito que você está falando. Agora, se você montou um excelente caderno, eu quero até ver foto, tá? Fala aqui embaixo, eu não vacilei e ainda manda foto do seu caderno que eu quero ver. Manda lá no meu direct do Instagram que eu quero olhar, tá bom? Ó, te vejo no vacilo de amanhã e não fica chateado comigo não, tá? Eu tô te trazendo algumas reflexões aqui justamente para você melhorar para 2020, tá joia? Um grande abraço, eu te vejo no vacilo de amanhã.